Pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ter nossa aula de português sobre oração sem sujeito. Os verbos haver, fazer e ser na oração sem sujeito, com a professora Ivandina. Oração com sujeito. Primeiro vamos ver o que é uma oração com sujeito para a gente relembrar. Bom, a oração com sujeito, como o próprio nome já diz, é aquela em que o verbo está se referindo a algum sujeito, que pode ser animal, objeto, planta, lugar, sentimento, etc. E por isso pode ser flexionado indo para o singular ou para o plural, dependendo desse sujeito. Assim, dizemos que esse verbo, ele é um verbo pessoal. Exemplos: o gato comeu a ração. Nós temos aí o verbo comeu, combinando com o sujeito gato. Então, temos um sujeito aí e o verbo pessoal. Ontem, Maria e João se casaram. Nós temos o verbo casaram, combinando com o sujeito Maria e João. Meu celular é bom. Nós temos aí o verbo é, combinando com meu celular. E a oração sem sujeito, o que é que ela é? É aquela oração em que o verbo não se refere a ninguém e por isso fica sempre na terceira pessoa do singular. E chamamos esse verbo de verbo impessoal, já que ele não tem nenhum sujeito para ele, como nos exemplos do slide anterior. Geralmente, esses verbos, eles são o verbo haver com sentido de ter ou existir, quando vier sozinho ligado a um substantivo na frase. Por exemplo, há crianças na sala. Esse verbo haver aí eu posso substituí-lo por existe, né? Por existir ou por ter crianças na sala. Então, ele está no singular porque ele é um verbo impessoal. O verbo haver sempre será um verbo impessoal quando ele vier sozinho na frase. Como assim sozinho? Sem o auxílio de outro verbo, tá? Aí não há sujeito para ele, por isso que ele fica no singular e nunca vai para o plural. E também existe a outra opção, que é quando o verbo haver vier numa locução. O que é locução? Dois verbos juntos. E quando ele for o verbo principal. O que é verbo principal? É o segundo verbo. O primeiro verbo sempre é o verbo auxiliar e o segundo verbo da locução sempre é o verbo principal. Então, você observe aí, nessa locução, deve haver crianças na sala. Como o verbo haver é o segundo verbo, tá? Então, ele não pode ser flexionado, ele tem que vir no singular, sempre, quando ele for o segundo verbo da locução. Exemplo, deve haver crianças na sala. Quando é que o verbo haver poderá ser flexionado? Quando ele vier numa locução verbal e ele for o primeiro verbo, tá bom? Por exemplo, há de acontecer, há de ter, né, alguma solução para o problema, né? Aí você está percebendo nessa fala que o verbo haver ele está vindo primeiro do que o verbo principal, que é o verbo ter. Por exemplo, também, os alunos haviam desistido da aula. Então, o verbo haver aí, ele está flexionado no plural, nessa frase que eu falei. Por quê? Porque ele está sendo o primeiro verbo da situação. Os alunos haviam desistido, ou o verbo desistido aí no particípio. Então, nós temos também o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Ele vai ser impessoal, ele não vai ter sujeito, tá? O verbo haver, o verbo fazer, indicando tempo decorrido, ele será impessoal, vai ficar no plural. Aliás, no singular, desculpa. Por exemplo, faz 10 anos que ela se formou. Então, esse faz nunca vai poder ir para o plural, porque ele está se referindo a tempo, ele se torna um verbo impessoal, tá bom? E nós temos também o verbo ser, indicando o tempo como verbo impessoal. Exemplo, é meio-dia.
Mesmo que o verbo ser esteja no plural, ele vai ser impessoal se ele estiver indicando tempo, como nessa segunda frase aí, olha. São 5 horas da tarde. Então, aí vai ter um verbo impessoal. Por quê? Ele está no plural? Tá, mas ele está se referindo a tempo, horas. Então, somente esse verbo aí, somente esse verbo ser vai para o plural, mesmo sendo impessoal, tá bom? E o verbo ter e existir, quando é que eles vão ser impessoais? Quando eles forem sinônimo de haver. Por exemplo, tem alunos online agora. Esse tem pode ser substituído por há. Há alunos online agora. E quando é que o verbo ter não é impessoal? Quando é que ele tem sujeito? Ele tem sujeito na sua forma real, que é ele tem o sentido de possuir, como nessa frase. Maria tem um tablet. Maria possui um tablet. Então, ele, no sentido de haver, ele é de uma maneira informal. Aí o verbo existir, existe gente honesta no mundo. Eu posso substituir por haver. Há gente honesta no mundo. Mas atenção, quando a frase estiver no plural e eu for usar o verbo haver sempre vai ficar no singular, pois ele é impessoal, não tem sujeito. Exemplo, há paisagens lindas no Brasil. Observe aí que o restante da frase está no plural e só o verbo há está no singular. Por quê? Porque o verbo haver é impessoal, não tem sujeito na oração. Mas quando eu for usar o verbo existir no lugar de haver, na mesma frase, já o verbo existir, ele não é impessoal, ele é um verbo pessoal. Por isso, ele vai ficar no plural, tá? Ele vai concordar com o substantivo que está na frente dele, tá? Não é o verbo existir que é impessoal, é o verbo haver. O verbo haver tem sentido de existir, mas ele continua sendo impessoal mesmo ele tendo sentido de existir. Já o verbo existir, ele sempre vai ser pessoal, ok? Nesse sentido, entenderam? Então, já que entenderam, agora é só praticar com as atividades do livro. Estão aí as páginas para vocês observarem. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.